Boa noite, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sou o pastor Saíde, estou aqui dentro do meu carro, trabalhando aqui, na verdade retornando para minha casa, depois de 14 horas na rua, cansado, exausto, porém cheio de esperança de que um novo dia está surgindo em nossas vidas. Eu queria te chamar a atenção para um texto bíblico, ou melhor, dois textos bíblicos que fizeram com que eu iniciasse esta gravação, esse vídeo. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria lembrar vocês também de um outro versículo que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós na cruz, quando ainda andávamos no pecado. Meu irmão, minha irmã, eu quero te perguntar uma coisa, de verdade eu quero perguntar: será que você é capaz de imaginar alguém mandando que o seu próprio e único filho morra uma morte de cruz, uma morte tão cruel, uma morte que era reservada aos malditos, por causa de um povo pecador, por causa de um povo herege, blasfemo, cheio de prostituição, cheio de adultério, de tráfico de droga, de roubo, de mentira? Será? Eu não consigo conceber na minha mente um pai dizendo a um filho: vá lá, filho, e morra por estas pessoas. Mas ele, o nosso Deus, ele, o nosso Pai Celestial, abriu mão do seu filho. E qual o filho que, atendendo a um pedido do pai ou uma ordem do pai, teria a coragem de se deixar levar a uma morte tão cruel? Faça um exame de consciência. Vê se você conseguiria deixar que arrancasse um dedo seu pela vida do teu irmão. Não, mas ele fez isso por pessoas que ele sabia ainda que iriam negar o seu próprio nome, por pessoas que não iriam reconhecer o que ele estava fazendo, mas mesmo assim ele se desfez do eu dele. Ele deixou a deidade dele de lado. Ele não usurpou de ser Deus para se deixar morrer como maldito por mim e por você. Eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: o que Cristo veio fazer na terra foi simplesmente nos salvar, simplesmente nos libertar das mãos do diabo, porque está escrito que ele rasgou a cédula que Satanás tinha contra nossas vidas com a sua morte na cruz. Eu quero dizer para vocês que o sangue que verteu de sua fronte, o sangue que verteu de seu lado, das suas mãos e dos seus pés, e ainda o sangue que verteu do seu rosto quando sua barba foi arrancada. Você que tem barba como eu aí, pega aí na sua barba e puxa até arrancar os pelos da sua barba. Vê se você suporta essa dor, vê aí. Vê aí se você suporta. Ele suportou por mim e por você, e ele não reclamou. Muito pelo contrário, quando ele sentiu de perto a morte de cruz, ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porque ele está amargo. Mas, meus irmãos, na mesma hora, depois de falar isso 3 vezes, ele disse: faça-se a sua vontade. Meus irmãos, por que eu estou tocando nesse ponto? Porque existe um monte de almas aí se perdendo,
existe um monte de jovens, de crianças, de homens idosos, homens que já estiveram em púlpitos, homens que já estiveram pregando o evangelho. Eu estive conversando com o meu pastor esses dias a respeito disso. Homens que você não imagina. Se você for num manicômio, se você for numa clínica de recuperação para dependentes químicos, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Homens precisando de mim e de você. Cristo não fez acepção de pessoas. Ele não morreu pelos gregos ou pelos árabes. Ele não morreu pelos alemães. Ele morreu pelo mundo, porque a palavra diz que Deus amou ao mundo. Deus não amou ao judeu. Deus não amou ao japonês, ao brasileiro. Deus não amou a ninguém, a não ser ao mundo inteiro. O que é que você tem feito para que esse sacrifício de Cristo realmente tenha valido a pena? O que é que eu tenho feito? O que é que nós temos feito? Bota a mão na sua consciência aí, porque agora mesmo eu estava vindo aqui, eu estava pensando, eu tenho prevaricado do meu dever de pregador. Eu tenho prevaricado do meu dever e da minha obrigação de anunciador do reino de Deus. Jesus Cristo não se poupou a si mesmo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesse pequeno vídeo, nessa pequena gravação, você tem um chamado, eu tenho um chamado. E o que é que nós temos feito com o nosso chamado? O que é que você tem feito com o seu chamado? Eu queria que você compreendesse uma coisa. Não importa a sua cor, sua nacionalidade. Não importa para que time você torce, não. Você tem um chamado. Diga comigo, eu tenho um chamado. Diga comigo, eu preciso obedecer a esse chamado. E hoje, durante o dia todo, eu fui importunado por uma voz na minha mente dizendo: você tem um chamado. Como eu queria apagar toda a minha vida de hoje para trás e recomeçar tudo agora, sem me lembrar de nada do que eu fiz, sem me lembrar de nada do que eu passei. Mas aí talvez eu fosse cometer todos os pecados, todos os erros que eu cometi até ontem. Então eu prefiro dizer: Deus, me ajuda a cumprir o meu chamado. Eu quero dizer para você, Jesus deixou para nós um legado. Jesus deixou para nós uma herança. E qual é essa herança? Assim como todos os discípulos, morrermos, mas morrermos pregando o Evangelho. Morrermos, falamos de Jesus Cristo, porque nós nos acomodamos. Nós entramos numa zona de conforto da qual nós não queremos sair. É o meu emprego, é o meu trabalho, é a minha vida, é a minha família, é a minha igreja. E nós nos esquecemos das pessoas que estão jogadas na rua precisando de ajuda. Vamos cumprir com o nosso chamado. Vamos cumprir. Porque ninguém foi chamado para ficar dentro de uma igreja gritando glória a Deus, aleluia, não. Nós fomos chamados para cumprir um propósito. Jesus Cristo disse: ide por toda a terra e ensinai aquilo que vocês têm ouvido de mim, aquilo que eu vos tenho ensinado. Ele falou lá no Evangelho, segundo Marcos, capítulo